Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 11 a 17 de março, nós estaremos estudando o artigo 2 da revista A Sentinela. E neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas práticas que podemos dar nesse estudo tão especial. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, como propriamente dito, esse estudo número 2 é um estudo muito especial com o tema Você está preparado para o dia mais importante do ano? Temos como base o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Persistam em fazer isso em memória de mim. E qual vai ser o objetivo desse estudo? O que vamos ver? Nós vamos entender por que a celebração é tão especial e como podemos nos preparar para ela e como ajudar outros a estar presentes. A pergunta do parágrafo 1, com base em Lucas 22, 19 e 20. Por que a celebração é o dia mais importante do ano? Resposta: porque esse foi o único evento que Jesus disse para seus discípulos realizarem. Então, todos os anos, nós, como cristãos, não vemos a hora de chegar o dia da celebração. Parágrafo 2. Que razões tornam o dia da celebração tão especial para nós? A celebração nos ajuda a lembrar o quanto o sacrifício de Jesus é importante. Também nos lembra de como podemos mostrar nossa gratidão por esse sacrifício. Além disso, na celebração, temos a oportunidade de nos encorajar mutuamente. Então, algumas pessoas que vão a essa celebração, pelo modo amoroso como são recebidas, decidem voltar para Jeová. Outras pessoas decidem começar a estudar a Bíblia depois do que viram e ouviram na celebração. Parágrafo 3. Como a celebração nos deixa mais unidos, temos uma imagem. Não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo para que possa caber as respostas, mas iremos descrevê-las para que os irmãos consigam comentar também. Mas veja a resposta do parágrafo 1. Em cada lugar do mundo, as testemunhas de Jeová se reúnem conforme o sol vai se pondo. Nós ouvimos um discurso que mostra a importância do resgate. Cantamos 2 cânticos, passamos o pão e o vinho e dizemos amém de todo o coração nas 4 orações que são feitas. Em um período de 24 horas, todas as congregações já terão feito a mesma coisa. Então, realmente, essa união dá muita alegria tanto a Jeová como a Jesus. Então, nessa gravura vemos exatamente isso. Diz assim: no mundo todo, no dia da celebração, os irmãos estão unidos. E a descrição, se você clicar aqui no maisinho, no seu dispositivo eletrônico, ou se você acompanhar na parte final da sua revista, diz assim, descrição da imagem. Enquanto o povo de Jeová assiste à celebração numa parte do mundo, irmãos e irmãs em outras partes do mundo se preparam para essa ocasião especial. Então, tudo é feito no mesmo dia, de maneira unida. E sem dúvidas, essa união dá muita alegria tanto para Jeová como para seu Filho Jesus. Parágrafo 4, o que vamos ver neste estudo? A resposta é a leitura do parágrafo inteiro. Neste estudo, vamos responder as seguintes perguntas: como podemos preparar o coração para a celebração? Como podemos ajudar outros a aproveitar bem essa ocasião? E como ajudar aqueles que são inativos? As respostas a essas perguntas vão nos ajudar a estar prontos para esse dia tão especial. Então, o primeiro subtítulo do estudo: como preparar o coração para a celebração. Parágrafo 5, 2 perguntas. A pergunta A: por que precisamos meditar no valor do resgate? Com base no livro do Salmo, capítulo 49, versículos 7 e 8.
Resposta: uma das melhores maneiras de preparar nosso coração para a celebração é meditando no valor do sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Quanto mais meditarmos no que Jeová e Jesus fizeram por nós, mais nossa gratidão pelo resgate vai aumentar. Parágrafo 5, agora a pergunta B. O que você aprendeu do vídeo Por que Jesus morreu? Então, aqui é uma resposta de teor pessoal. Os irmãos fiquem à vontade para colocarem o que vocês aprenderam, mas, de maneira geral, eu coloquei assim. Aprendemos que somente Jesus tinha a capacidade de dar a sua vida perfeita por todos nós. Afinal, Adão era perfeito. Então, somente uma vida perfeita como a de Jesus poderia equivaler àquilo que Adão perdeu. E por meio disso, voltaríamos a ter a maravilhosa esperança de viver para sempre. Parágrafo 6. O que estava envolvido no resgate? Resposta: envolvia uma vida perfeita por outra vida perfeita. Afinal, o resgate é o preço pago para se ter algo de volta. Adão, por ser perfeito, quando foi criado e depois pecar, tanto ele como seus descendentes perderam a chance de viver para sempre. Então, para recuperar o que Adão perdeu, Jesus ofereceu sua vida perfeita como sacrifício. E já que Jesus era perfeito, ele pôde pagar o preço pela vida perfeita que Adão perdeu. Agora, parágrafo 7, a pergunta: que dificuldades Jesus enfrentou quando esteve na Terra? Quando era adolescente, provavelmente Jesus foi pressionado a desobedecer a seus pais e a Jeová. Quando se tornou adulto, ele teve que resistir às tentações de Satanás, que queria que ele desobedecesse a Jeová. Satanás estava determinado a fazer Jesus pecar para que ele não conseguisse pagar o resgate. Pergunta do parágrafo 8. Que outras dificuldades Jesus teve que enfrentar? Vimos aqui que seus inimigos o perseguiram e até tentaram matá-lo. Além disso, ele teve que lidar com as imperfeições dos seus seguidores. Durante seu julgamento, Jesus foi torturado e humilhado, e infelizmente ele foi morto de uma maneira extremamente cruel e dolorosa, tendo que enfrentar os momentos finais da sua vida sozinho, sem ter a proteção de Jeová. Parágrafo 9, a pergunta, com base em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Como você se sente ao meditar no sacrifício de Jesus? Então, novamente, os irmãos fiquem à vontade para colocar as respostas pessoais de cada um de vocês. Mas a resposta do parágrafo está assim. Quando pensamos em tudo que Jesus esteve disposto a fazer, nós sentimos profundo amor por ele. Parágrafo 10. Por que o resgate foi tão difícil para Jeová? Resposta: Jeová e Jesus têm a relação entre pai e filho mais bonita e achegada que existe. Então, tente imaginar como foi difícil para Jeová ver o seu filho passando por tantas provações aqui na terra. Sem dúvida, Jeová sofreu muito ao ver seu filho sendo maltratado, rejeitado e sofrendo tanto. Muito bem, parágrafo 11. O que pode nos ajudar a entender como Jeová se sentiu quando Jesus morreu? Um pai ou uma mãe que perdeu um filho na morte sabe muito bem toda a dor e sofrimento que essa perda causa. Mesmo tendo muita fé na ressurreição, nós ainda sentimos muita dor no coração quando alguém morre. Parágrafo 12. O que podemos fazer nas semanas antes da celebração? Resposta: podemos aprender mais sobre o resgate no nosso estudo pessoal ou na nossa adoração em família. E temos algumas ferramentas para isso. Por exemplo, temos o Guia de Pesquisa para Testemunhos de Jeová ou outras publicações para saber mais detalhes sobre o resgate. Também podemos seguir a programação da leitura da Bíblia para a celebração que aparece na apostila da reunião Vida e Ministério. E no dia da celebração, podemos assistir à adoração matinal especial. E aqui nesse quadro, irmãos, se caso o irmão perguntar, os irmãos podem estar lendo e comentando essas ideias para pesquisa que temos destinadas para essa época tão especial da celebração. Segundo o subtítulo do estudo, Ajude Outros, parágrafo 13, a pergunta: qual é a primeira coisa que precisamos fazer para ajudar outros a assistir à celebração? Antes de mais nada, é claro, devemos convidar as pessoas. E além de convidar as pessoas que encontrarmos na pregação, podemos fazer uma lista com nomes de parentes, colegas de trabalho, de escola e outros que queremos convidar. Se nossos convites acabarem,
podemos enviar o link da versão eletrônica. Parágrafo 14. Porque o esforço de convidar alguém pode fazer toda a diferença. Então aqui temos uma experiência que mostra isso. Uma irmã ficou surpresa quando seu marido, que não serve a Jeová, falou empolgado que iria à celebração. Porque ela sempre comentava sobre a celebração, mas ele nunca tinha ido. Então o que aconteceu? Aqui mostra que um ancião que conhecia o marido dela entregou um convite diretamente para ele e com isso ele assistiu à celebração naquele ano e por muitos anos depois disso. Parágrafo 15. O que precisamos levar em conta quando convidarmos alguém para a celebração? Precisamos nos lembrar que aqueles a quem convidamos podem ter algumas dúvidas, principalmente se nunca foram ao Salão do Reino antes. Então seria bom pensar em algumas perguntas que eles poderiam fazer e nos preparar para responder. Por exemplo, alguns podem querer saber como vai ser essa reunião? Vai durar quanto tempo? Eu posso ir vestido de qualquer jeito? Preciso pagar alguma coisa? Vai ter coleta de dinheiro? Quando convidamos alguém para a celebração, podemos simplesmente perguntar: Você tem alguma dúvida? E daí responder ao que a pessoa quiser saber. Também podemos usar os vídeos. Lembre-se da morte de Jesus e o que acontece em um salão do reino, para ajudar a pessoa a entender como são as nossas reuniões. Agora o parágrafo 16. Que perguntas muitos podem ter depois de assistir à celebração? Resposta. Talvez alguns queiram saber por que ninguém comeu o pão e bebeu o vinho, ou por que só alguns fizeram isso. Ou pode ser que eles se perguntem quantas vezes fazemos a celebração e se todas as reuniões das testemunhas de Jeová são iguais. Embora alguns desses assuntos sejam explicados no discurso da celebração, a pessoa talvez queira mais informações. Então, o artigo A Ceia do Senhor, por que as testemunhas de Jeová celebram de modo diferente? Pode nos ajudar a responder a algumas dessas dúvidas. Terceiro e último subtítulo do estudo: Ajude os inativos. Parágrafo 17. Como os anciãos podem ajudar aqueles que estão inativos? Com base em Ezequiel 34, 12 e 16. Mostre que você se preocupa com eles. Antes da celebração, faça o máximo para entrar em contato com o maior número possível de inativos. Deixe claro que eles são muito amados e que você quer ajudar no que for preciso. Não deixe de convidá-los para a celebração e, se eles forem, dê boas-vindas com muito carinho. Depois da celebração, continue dando atenção a esses queridos irmãos e irmãs e faça o que for preciso para ajudá-los a voltar para Jeová. Agora o parágrafo 18. Como todos nós podemos ajudar os inativos, com base em Romanos 12, 10. Resposta: podemos ajudar os inativos tratando-os com amor, bondade e respeito. Lembre o quanto pode ter sido difícil para esses amados irmãos assistirem de novo a uma reunião. Talvez eles tenham ficado com medo de não ser bem recebidos. Então procure não dizer nada que poderia deixá-los com vergonha ou magoados. E essa gravura, irmãos, vem mostrando exatamente isso. Como que os inativos talvez se sintam ao voltar para uma reunião depois de tanto tempo. Muitos podem ficar com medo, com vergonha da reação dos irmãos. Mas podemos ver um exemplo para todos nós aí, né? Esse nativo da gravura já dentro do salão, ele sendo bem recebido, com muito carinho e amor e recebendo atenção. Então isso é um excelente exemplo para imitarmos hoje também, ainda mais nessa época especial da celebração. E abaixo tem aqui o título, Como a Congregação Me Recebeu. Vem contando a experiência de uma irmã idosa, né? E também de Marco. Provavelmente pode ser esse irmão da gravura. Se caso o irmão pedir para ler essas experiências, os irmãos fiquem à vontade para comentar também. Parágrafo 19. Como somos beneficiados ao lembrar da morte de Jesus? Por exemplo, nosso amor por Jeová e por Jesus fica mais forte. Temos a chance de mostrar nossa gratidão pelo que eles fizeram e ficamos ainda mais unidos a nossos irmãos. Além disso, podemos ajudar outros a aprender mais sobre o resgate e a ter a oportunidade de receber as bênçãos que Jeová promete. Maravilha, meus irmãos. Então vamos agora fazer uma breve recapitulação do estudo. Então a primeira pergunta de recapitulação: como podemos
Preparar nosso coração para a celebração? A resposta está no parágrafo 5, parte A. Uma das melhores maneiras de preparar nosso coração para a celebração é meditando no valor do sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Quanto mais meditarmos no que Jeová e Jesus fizeram por nós, mais nossa gratidão pelo resgate vai aumentar. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos ajudar outros a aproveitar bem essa ocasião? Então a resposta eu encontrei no parágrafo 15. Precisamos nos lembrar que aqueles a quem convidamos podem ter algumas dúvidas, principalmente se nunca foram ao salão do reino antes. Então seria bom pensar em algumas perguntas que eles poderiam fazer e nos preparar para responder. Por exemplo, alguns podem querer saber: como vai ser essa reunião? Vai durar quanto tempo? Eu posso ir vestido de qualquer jeito? Preciso pagar alguma coisa? Vai ter coleta de dinheiro? Quando convidamos alguém para a celebração, podemos simplesmente perguntar: você tem alguma dúvida? E daí responder ao que a pessoa quiser saber. Também podemos usar os vídeos Lembre-se da morte de Jesus e O que acontece em um salão do reino para ajudar a pessoa a entender como são as nossas reuniões. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos ajudar os inativos? Podemos ajudar os inativos tratando-os com amor, bondade e respeito. Lembre o quanto pode ter sido difícil para esses amados irmãos assistirem de novo a uma reunião. Talvez eles tenham ficado com medo de não ser bem recebidos. Então procure não dizer nada que poderia deixá-los com vergonha ou magoados. Que estudo excelente! Realmente, Jeová é um Pai muito amoroso e maravilhoso. Sem dúvidas, imagino que todos vocês vão tirar também bastante proveito dessa preparação. E, sem dúvidas, é um estudo muito especial, pois vai falar do dia mais importante do ano. Obrigado pela atenção de vocês. Esperamos que essas respostas práticas possam ser de ajuda e encorajamento e que você consiga dar bons comentários nesse estudo tão especial. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, faça um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda for possível, faça assim como outros, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo, que tanto te ajudou como sua família, ajude outros irmãos também nessa preparação. Que todos vocês tenham um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.